Política Sem Mistério. 5 identidades, 5 mulheres com único objetivo: levar a reflexão política e cultural, estrutural, econômica para o seu lar. E estou aqui com essas maravilhosas apresentadoras já aqui do meu lado. Quem? Andréia Peixoto, Maria Goretti, a nossa Jéssica Tupinambá e o Chaveirinho, a nossa caçula aqui, Viviane Leite. E hoje, como sempre, temos aquelas convidadas escolhidas a dedo, muito especial. Ela é mais conhecida como Vânia Maria, mas eu nem sabia que ela chamava Ivanilde Maria dos Santos, mas popularmente conhecida como Vânia Maria. Ela é natural de São Paulo, residente em Itabuna há mais de 50 anos, mãe de 2 filhos com formação em pedagogia pela Universidade Estadual de Santa Cruz, que já formou uma geração de pessoas, né? Ela tem extensão como cursos de adoção, conselho tutelar, medida socioeducativa, em área que atuou em 4 anos e segmentos afins. E hoje ela é uma mulher política, presidente do Partido Democrático Trabalhista, o PDT, né? Mulher de Itabuna, trabalhando no abrigo São Francisco de Assis e cuidando com carinho e amor dos idosos, né? A gente vai falar um pouco de etarismo hoje aqui. E o objetivo dela é ver, praticamente eu acho que é um objetivo dessa bancada aqui, ver um percentual de mulheres nas grandes bancadas políticas do nosso país. Tá vendo tanto que o nosso programa tá legal, tem muita discussão interessante. Eu te chamo para passar esses próximos 50 minutos, né, meninas? Porque as meninas falam quase 1 hora aqui, né? Obrigada pelos meninas, viu? Já comecei gostando. Eu sei que eu sou uma maritaca. Então venha passar aí quase 1 hora com o nosso Política Sem Mistério. Seja bem-vinda, querida Vânia. Muito bom tê-la aqui. Muito feliz de estar aqui com você. E você falando aqui sobre percentual de mulheres nas bancadas, nos espaços políticos desse país. Vânia, a gente compartilhou algumas mensagens nos últimos dias, porque todas nós aqui estamos ainda indignadas com uma PEC, né? Eu chamo a PEC da safadeza. Eu chamo a PEC do golpe, né? Eu chamo a PEC do descaramento. Melhor, né? Igual, do retrocesso. Da esculhambação. Da esculhambação. Quem quer dar mais, quem quer dar... Inconstitucional, né? Hã? Inconstitucional. Inconstitucional. E privilegiado também, né? Hã? E privilegiado também. Porque a gente está dizendo isso porque ao longo de tantos anos, 90 anos para a mulher votar no Brasil e a gente ter um retrocesso desse. Mas a gente explica, não é que nenhuma mulher vai deixar de votar, mas as mulheres precisam ser eleitas para ocuparem espaços como assembleias, Congresso Nacional, né, seja as suas câmaras, Câmara dos Deputados ou Senado Federal, nos executivos. E, né, hoje os partidos políticos, Vânia sabe muito bem, todas nós aqui sabemos muito bem que tem que ter uma cota. Eu acho um absurdo, mas é o necessário, né? Ter uma cota para ter indígenas, pessoas negras, mulheres, como percentual mínimo. E mesmo assim, os partidos fazem seus arranjos, as suas manobras para enganar, né, a justiça eleitoral e colocar mulheres laranja, utilizar o que foi julgado. Estão pedindo uma anistia. Vânia, e aí você que está lá na militância para as mulheres, como você viu? Em primeiro lugar, quero agradecer o convite por você, doutora.
aqui diante de grandes amigas, doutora Andréa Peixoto, Gorete, também uma doutora, Jéssica, e Viviane. E doutora Lisdele, que é essa mulher aí que vem batalhando dentro de Itabuna, abrindo essa gama, dessa política sem mistério. Exato. E que realmente eu tenho certeza que tem crescido a audiência e com isso a gente vai aí conquistando mais lugares. E diante desse tema que a gente vem abordar aqui hoje, um dos temas, né? Sim. Que é essa PEC, realmente quando eu vi essa notícia, eu me surpreendi. Tanto que me surpreendi que compartilhei com vários grupos sobre essa questão da comissão ter recebido essa PEC, onde o autor que levou foi infelizmente, um baiano, um deputado, Paulo Magalhães. Praga, viu? Desculpem, gente, mas eu não podia dizer. Paulo Magalhães, que levou, e em cima dessa PEC ele está se apegando a um artigo 117 da emenda de 5 de abril de 2022, sendo que era um ano político, porém era suficiente para que atingisse as cotas necessárias de mulheres e que fundos partidários fosse realmente enviado para as mulheres. Porém, ele se apegando a esse artigo, essa emenda que veio ser promulgada em um ano de eleição, ele ter entrado como se não dá tempo se defender, por conta das multas, por conta da justiça eleitoral. Depois das eleições tem que haver uma prestação de conta. E grandes partidos estão aí sem fazer essas prestações de conta, estão sendo multados por não ter colocado essa quantidade de percentual de mulheres e não ter vindo o fundo partidário. E aí foi feito essas multas diante desses partidos. E o que é que acontece? Eles agora, para se acharem que não tem, não pagar essas multas, ser isento, está entrando com essa PEC junto já entrou, né? Já foi... Já foi votada, né? Isso. Passou pela CCJ e passou bem, né? Já passou bem, com 42 votos, sendo que ali, naquela bancada do CCJ, existe 63 deputados. E o que muito me admira é que Paulo Magalhães, junto com outras pessoas, nessa gama de relação de nomes e de vários partidos, está, nome de mulheres, ali defendendo esta causa. O que eu parabenizo são 3 partidos, que é o Novo, o PSOL, o Novo, né? E eu acho que só foi o PSOL. O Novo. Porque a única mulher que... Não, acho que teve uma... a Tabata Amaral, que é do PSD, ela votou Rosângela contra. Moro também. Por incrível que pareça, votou contra. Acho que foram 8 votos, foi né? Sâmia, Tabata Amaral, Rosângela e a outra que a gente falou? Não, Rosângela, Tabata Amaral, Sâmia... são 3. Então, o pessoal, tanto que é um absurdo, que eu parabenizo nesse momento, o presidente do PSOL, por ele estar entrando com um mandato de segurança, Juliano porque Medeiros. É inconstitucional, porque existe uma lei, e a lei ela tem que ser realmente obedecida e cumprida. Muito bem, Viviane. E, assim, isso nos leva a querer, de certa forma, intimidar, tirar um incentivo que foi dado, na época, pela presidente Dilma, na lei, se eu não me engano, 13.165, foi em setembro de 2015. Sim. Onde houve algumas alterações de lei, e essas leis foram alteradas, dando um incentivo maior para que as mulheres caminhassem na política e viessem participar da política brasileira. E com tudo isso que
Paulo Magalhães, o nosso deputado da Bahia, entra com uma admissão dessa, faz com que as mulheres se recuam. Porque as mulheres em si, quando falam em fundo partidário, incentiva, né? Quando fala em fundo partidário, faz com que as mulheres participem mais dos pleitos. Já basta ter essa cota de 30%, que eu também não concordo, mas... É pouca. É pouca. Porém, mas os partidos estão aí. Eu espero que para essa eleição de 2024 eles venham realmente fazer com que isso seja colocado em prática, esses fundos partidários, né? Que são 5%, 15% de incentivo, que a gente participe dos programas eleitorais gratuito, né? São essas participações que existem na lei e que a gente venha fazer jus a ela. Eu fiquei observando toda essa movimentação e realmente deu uma grande repercussão, né? Foi num dia de terça-feira, 16 de maio. Isso. A Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ da Câmara dos Deputados, aprovou, né? Acho que foram, se eu não me engano, foram 45, você falou 42. 45 contra 10. 45 contra 10, né? Contra 10, né? Que anula as penas dos partidos que nas eleições de 2022 descumpriram as cotas orçamentárias para campanhas de mulheres, negros e indígenas. E a gente reflete, faz uma lei para que haja uma diversidade no parlamento e que as leis fossem construídas sobre a ótica, sobre o olhar da diversidade. Porque quem faz lei no Brasil é um homem branco. Né? Então, é necessário para um país exercer a sua democracia plena que mulheres, que negros, que membros da comunidade LGBTQIA+, que indígenas tenham condições de disputar um pleito que muitas vezes é baseado no financeiro. Sem dinheiro não se faz campanha, né, aqui no Brasil, que não deveria ser dessa forma. E, apesar, né, de tantas repercussões, o que me assustou, Andréia, a quantidade de mulheres que votaram. Mas aí eu fui ler e fui entender. Só o PT, Vânia, tem que pagar 23 milhões em multa. As multas são milionárias. Mas mesmo assim, gente, a gente tem que pensar, meninas, quantos anos se leva para conquistar uma cota dessa para os partidos desobedecerem e depois pedir anistia? Parece que já ficou moda isso no Brasil. Agora, Liz, o que eu percebo também é que se essa anistia que já prevaleceu, né, porque já foi votado, vai virar moda. Vai virar moda no país. Ela tem que passar. Virou brincadeira. Né? Mas a deputada Sâmia, ela vai acionar o STF para poder interromper a votação. Exatamente. E tem que fazer isso. Porque é flagrantemente inconstitucional. Não fere pode... os direitos fundamentais. Pode entrar com mandado de segurança. Direitos, é uma violação. E eu ainda gostaria de puxar um link aqui. Veja só o tamanho do retrocesso. Nós estamos lutando pelos nossos direitos. Agora mudou o cenário. Estamos lutando para não perder o direito que já possuímos. E tem um princípio constitucional que fala a proibição do retrocesso dos direitos fundamentais. Não é, Vivi? E eu ainda falo mais, né? Fere o artigo 5º, porque diz que mulheres e homens têm direitos iguais. E aí, quando coloca a anistia, tá ferindo. Eu achei bem interessante também a composição que hoje é feita. Que hoje o Executivo só teve uma mulher no poder. No STF só tem Carmen Lúcia, Rosa Weber e Ellen Grace. E no Poder Legislativo tem 91 mulheres de aproximadamente 516 homens. Uma percentagem de 15% só de mulheres na política. E outra, o maior percentual da história, né, do Brasil. E a gente percebe ainda que, mesmo assim, através das cotas, que são agora que vão ser irregulares, a gente vai perceber que esse número vai diminuir se for aprovado. E foi como a Andrea falou.
tá pelo CCJ, né, que analisa as PECs, e passando pelo CCJ vai passar por uma comissão especial para depois ir para o plenário. E passando já para essa etapa do CCJ, a gente já percebe que está se aproximando dessa anistia, o que vai ser bastante grave para a nossa sociedade. E aí a gente vê, a moda pega, mulheres continuam, mulheres indígenas, negros, tendo um retrocesso no que vem acontecendo, né? Vai se colocando assim, eu vou me candidatar? Para quê? Por quê? Percebam, Liz, a gente vai ficar, para quê? Eu não tenho respeito dentro do meu país, eu vou me candidatar por quê? E a vergonha? E a falta de respeito com os próprios partidos, com a própria Constituição Federal, que você bem sinalizou? E aí? Até quando? Eu fico revoltada, gente. Eu fico revoltada quando isso acontece. Para que vai fazer lei? Para que faz essa lei? Se depois vai aprovar a anistia. Exato. Um dos absurdos é esse. O próprio parlamento criou a lei e esse próprio parlamento está votando contra. E para além do absurdo maior, que é ter mulheres votando a favor. E a gente, no programa anterior, nós falamos de retrocessos com relação a direitos sociais. Hoje nós estamos falando de retrocesso a direitos fundamentais. Exato. Né? Só que a gente está vendo, está dando muita margem para essa questão da mulher, das cotas, que é o ápice assim, do absurdo. Mas, quando nós vamos olhar essa PEC, que a gente chama PEC da anistia, né, que é a 9/2023, ela é muito mais ampla. Por quê? Porque vê-se que foram feitas farras indescritíveis com recurso público. Compra de bens, né? De imóveis, né? Compra de imóveis, churrascos milionários com recursos públicos. Então, a PEC, é importante que o STF seja acionado, sim, porque a PEC ela é muito ampla. E se realmente passar, cheia de sujeira, a gente vai ter um retrocesso que, se retroceder em direitos fundamentais, em cláusulas pétreas, a gente não vai mais para lugar nenhum. É fundo do poço, é fundo do poço, gente. Já virou brincadeira isso, que a gente retroagir, quer dizer, uma lei retroagir. É o que eu tô me sentindo dessa forma. Olha só, igual tocou no ponto extremamente importante, porque é dinheiro público. Essas multas pegaram o dinheiro que era para investir em candidaturas femininas para fazer lei, para ir para o Congresso, para serem eleitas. Você tocou num assunto muito importante, porque compraram televisão, compraram imóvel, compraram lojas. Dinheiro público. E agora querem anistiar. Tem casos de televisão de 10, não sei quantas polegadas lá. E o que eu insisto aqui, meninas, que a votação pela PEC da anistia recebeu votos favoráveis do governo. Eu não entendi nada sobre a liderança, Vânia, do PT, do PC, do B e do PV. Quanto ao PL principal e o maior partido da oposição, né? Que já é um partido que tem uma, vamos dizer, uma linha mais conservadora e até com viés machista. E de todas as 10 mulheres assumindo a posição de titular ou uma suplente, estiveram presentes na comissão, há 3 que votaram contra, que a gente mencionou aqui, né, que é bom exaltar o nome dessas mulheres. É necessário todo mundo saber quem são essas pessoas. Sâmia, do PSOL, a favor aqui. E quem está contra. Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, Rosângela Moro, do União, né? Do União. E Sâmia Bonfim, do PSOL São Paulo. Então, é bom exaltar o nome dessas mulheres, né? Com certeza. É assim, os partidos... É engraçado que os partidos que estão envolvidos nessa PEC, que aprovaram, são partidos grandes, né? Onde poderia estar dando exemplo para que a gente pudesse, eles estarem dando, fazer o acontecer, o direito acontecer, e estão aí querendo, como é que se diz? Burlar, né? E sabe o que eu acho mais interessante de você falando aí, agora, só fazendo um parênteses lá, né, Vânia? Que eles foram votados para poder fazer acontecer. O Paulo Magalhães foi votado por nós baianos. Aqui, principalmente por baianos. E vai para lá apresentar um estrago desse. Quer dizer,
essa praga. Porque pra mim ele é uma praga. Não tem outra. Desculpa, gente, mas é isso aí que eu vejo. Vânia, eu queria perguntar para você, Vânia, enquanto militante, né, partidária, se você não vê um sequestro de pautas, sequestro de bandeiras, como a mulher na política, se você não vê um estelionato eleitoral mesmo, usar a mulher somente para cumprir requisitos, entendeu? Os partidos têm feito isso e eu tenho muitas vezes dialogado com alguns presidentes de partido, onde, assim, o partido só trabalha o nome da mulher na época da eleição. Depois que passa a eleição, automaticamente são isentos, qualquer nome de mulher, são apagadas. Quando chega a eleição, é uma correria em busca de nomes femininos para compor uma tabela. A coligação mesmo, porque tem esse percentual. Porque senão não passa, né? Porque senão não passa. Não traz, fora de campanhas, incentivos, ações, programas, para que realmente venha incentivar as mulheres estarem na política. Isso muito me admiro. Sou presidente por 2 vezes, fui presidente do PL Mulher em Itabuna e, por incrível que pareça, participei, consegui atingir o pedido da coligação de 30% mulher, porém, elas se desanimaram na época porque o fundo partidário não veio, né? O fundo partidário de direito não veio e muitas ficaram à deriva, se sentindo usada e como laranja. Porque quando foi feito o convite para participar daquela coligação, foi dito que haveria essa ajuda, que haveria esse percentual. Promete, né? Promete, faz uma promessa. E aí faz uma promessa enganadora, e aí é onde tira o estímulo de várias mulheres estarem na política. O PDT, estou aí, né? Venho de uma eleição para deputados, né? E, assim, não tive o prazer de fazer, como eles pedem, deputadas dentro de Itabuna. Houve em nível estadual e nacional, mas municipal o PDT não lançou nenhuma candidata. E diante de tudo isso, doutora Lisdeli... Não, precisa chamar doutora... Não, Lisdeli. Liz. Então, diante de tudo isso, Liz, eu acredito que esse programa, Política Sem Mistério, vai fazer com que muitas mulheres venham aí lançar seu nome para ser candidata, que essas coisas não venham intimidar mulher nenhuma a ser candidata. E eu vou continuar na luta para fazer com que as bancadas, seja ela em nível nacional, estadual ou municipal, a gente venha fazer aí um número de mulheres dentro dessas assembleias para que a gente esteja lutando a cada dia mais por políticas públicas em prol das mulheres. Olha, não quero concorrer, mas da política não abro mão. Sou uma política de bastidor, adoro fazer projetos de leis. Mas vamos lá, temos mais um assunto aqui muito legal que a gente vai falar também. Muito legal não, um assunto também muito difícil, meninas, porque a gente vive de conquistas. Conquistas estas que são vidas sacrificadas, né? Quantas mulheres já foram para ruas, quantas mulheres já perderam as suas vidas em prol, né, da libertação das amarras, ou seja, na tentativa que cada uma dessas, Vânia, meninas, cada tentativa dessas, né, de retrocesso, é a tentativa de nos encolhermos para colocar a gente naquele local que sempre nos foi projetado, o ambiente privado, o ambiente do silêncio, o ambiente restrito. E os espaços públicos e decisórios seja apenas lugares de homens, e não é qualquer homens, né? Ainda tem a questão da raça e da etnia, que não é qualquer homem, mas a gente vem lutando. E, de fato, Vânia, né, a gente está na política, e o Política Sem Mistério é um programa que mostra que a gente não precisa apenas ter uma filiação partidária ou propriamente
sermos eleitas para fazermos política, porque política ela é algo sem mistério, é que ela está na nossa vida. Mas nós precisamos de Tábatas Amarais, nós precisamos de Sâmias Bonfins, né? A gente precisa de Rosângelas, a gente precisa de Carmens Lúcias, a gente precisa de tantas mulheres que tiveram ali, de Dilmas Rousseffs, né? Isso. E a gente, eu não vou dizer o nome de Gleice, porque eu fiquei chateada com ela, né? A posição Também dela fiquei muito foi, chateada. né? Mas eu a posição dela foi bem exatamente. né? categórica em e foi uma dizer- surpresa, né? Não, Foi surpresa. ela dizer que são multas absurdas. Oh, meu Deus, tá bom. absurdo, dona Gleice Poxa, Hoffmann. gente. Multas absurdas? Absurdo, Absurdo. Absurdo foi o gasto com dinheiro público. Exato. As farras que fizeram e não deram por direito aquilo que deveriam. Absurdo é Né? a gente ter cerceado historicamente os nossos direitos de estarmos dividindo esses locais com os homens. Por isso, nós não teríamos tantas mulheres agora, nesse exato momento, sendo vítimas de violência doméstica. Tantas mulheres, tantas crianças, tantos prejuízos democráticos pelo fato de cercear, nos dificultar estar nesses espaços. Mas eu vou falar de uma outra luta que também tem o Dia da Reflexão, que foi agora, recente. Dia 17 de maio é o dia que nós refletimos sobre a homofobia, né? Aqui as meninas estiveram, eu também estive lá com o Grupo Humanas, e aqui, ó, já deixo todo o meu abraço, meu coração Zezé, para toda a Dantas. galera aí do Grupo Humanas, Loyola, Zezé, Loyolas, Dantas, né, que nos receberam muito bem lá. Um excelente trabalho que aquele grupo faz há mais de 10 anos, né? Não é um grupo que nasceu ontem. Então, no dia 17 de maio de 1990, a OMS retirou a homossexualidade da lista internacional de doença. Homossexualismo, ismo, não é doença. E hoje, 31 anos depois, pouco mudou. E a gente lutando aqui para não acontecer os Muito retrocessos, não é? E os homossexuais ainda, não só os homos, as trans, as lésbicas, todos, ainda são tratados com muito desrespeito, preconceitos e falta de igualdade. A data ela passou a ser lembrada como um símbolo de combate à homofobia, a luta contra a empatia, desrespeito, violência, desprezo e aversão. Gente, amor não é uma doença, né? Não é por mais igualdade, por mais respeito. Igualdade, sim. E não é nenhuma doença. E nenhum de nós aqui precisa necessariamente ser do público LGBTQIAP+, para defendê-los, né? Então, esse dia 17 de maio é um dia internacional de enfrentamento mesmo à violência a qualquer pessoa desse grupo. Então, o que nós observamos? Nós observamos alguns avanços. E aí eu trouxe aqui a lista desses avanços, já de agora, de 2023. Eu vou falar bem rapidamente, porque são avanços importantes e a população LGBTQIAP+, precisa saber desses avanços, apesar de não serem o suficiente. Por exemplo, já neste ano houve a assinatura da Parceria Global para eliminar todas as formas de estigmas e discriminação relacionadas ao HIV/AIDS. Por que eu trouxe essa informação? Porque ano passado, não sei se vocês lembram, a doença do macaco foi associada aos homossexuais. Verdade. Vocês eu me lembram? recordo. Que era transmitida por causa dos gays, especialmente os homens, os homossexuais. Então, essa assinatura ela é muito importante, porque já ia ser um novo estigma que é apontado para essa população, porque a AIDS era apontada para os homossexuais. E agora, recentemente, depois de tanto tempo, depois de a homossexualidade ter saído da lista da OMS como doença, nós vamos estereotipar pessoas iguais a nós, seres humanos, por uma outra doença. Outro avanço foi a instituição do Grupo de Trabalho Ministerial de Memória e Verdade das Pessoas LGBTQIAP+,
instituição da Comissão Nacional Intergestores da Política, né, dessa população, lançamento da cartilha, é importantíssimo isso aqui, lançamento da cartilha da Defensoria Pública da União, documento didático e de fácil entendimento sobre os direitos das pessoas LGBTQIAP+. Por que é importante? Tem protocolos aí. Por que é importante a gente salientar isso aqui? Isso é uma cartilha e é da Defensoria Pública da União. Por quê? Porque por muito tempo nós convivemos com a fake news de kit gay, de mamadeira de piroca, essas coisas todas, entendeu? E a gente está falando aqui de coisas necessárias. Nós estamos falando aqui de ferramentas necessárias. E essa cartilha didática, que não é feita pelo governo, é feita pela Defensoria Pública da União, ela é didaticamente alcançável para que aqueles que têm pouco entendimento e para aqueles que têm muito entendimento também se adequem, abra a mente e veja as pessoas como pessoas normais, como todos nós. Anúncio do grupo de trabalho para a legalização, para a realização de processo de transexualização no SUS. É importante também, né? Pelo SUS, o SUS ter esse caminho para que os trans possam fazer suas cirurgias. E, por fim, e não menos importante, a revisão do plano de trabalho de construção do programa de empregabilidade, que é uma coisa que eu discuti bastante lá no Grupo Humanos, que me preocupa muito. Educação e renda em parceria com a Organização Internacional de Trabalho. Também. E a posse do Conselho Nacional dos Direitos LGBTQIA+, a política de direitos humanos, que vai ser, né, a pedra angular para todas essas ferramentas. Eu acho que dentro de todas essas propostas não, destes avanços, né, que ainda não, efetivamente, não temos ainda muitos resultados, mas que já de uma forma ou outra já contribui com muitos dessa comunidade, com certeza, né? E também a questão da mudança de nome, que hoje também está facilitada, sem a necessidade da judicialização. Exatamente. Né? Que já é outro grande avanço. Mas o dia 17, né, meninas, a gente sabe, aí, Vânia que está aqui, é um dia para reflexão, principalmente da violência. E a gente tem visto casos extremamente violentos aqui, Vânia. Realmente. Em Itabuna. O dia 17 marcado por essa reflexão. E aí eu me pergunto, né? A gente se pergunta até onde vamos para entender o respeito que devemos um com o outro. O amor, aonde está? Por que essa maldade? Somos seres humanos que devem respeitar, né? Cada um no seu espaço, cada um nas suas escolhas, cada uma naquilo que quer fazer. E assim, a gente vê o desrespeito das pessoas ainda conseguirem ver diferença entre um ser humano e o outro. Né? A gente, infelizmente, lamenta, mas essas reflexões, ações, não deve desistir, não deve deixar de existir, porque é através delas que a gente vai conquistando o espaço de direito para que a gente possa ir, vir em qualquer lugar. Nós tivemos lá, né, Jéssica, no Grupo Humanas, Viviane também esteve com a gente lá. Foi uma visita muito boa, foi um café organizado pelo Grupo Humanas, né, aqui em Itabuna. E mencionamos várias vezes, né, eles estavam com... Impactante ver aquelas cruzes ali de pessoas da nossa região que foram assassinadas. Tivemos um brutal, recente homicídio, né, de um rapaz também, né, de uma pessoa que é uma figura conhecida no bairro Califórnia, né. Só para trazer os números, Jéssica e Vivi, quero passar a palavra para vocês. Esses dados são do infográfico do Fórum de Segurança Brasileiro. Foram, no ano de 2021, 5.330 casos de violência contra homossexuais e bissexuais no Brasil. Já é um aumento de 9,8%. Não está decaindo, está aumentando. Gorete falou de uma série de políticas, né, importantes para tirar essas pessoas dessa situação de vulnerabilidade e desrespeito. Mas o aumento da violência em 9,8%. Olha, gente, 9,8% é muito alto. E 3.967 casos de violência física contra trans e travesti.
um aumento de 5,6 também, olhando pelo biênio anterior, que é de 2018. Jéssica, como que você vê esses números? Né? Isso não é você, Liz Daily, que está inventando, não. Não é você que está tirando de forma aleatória. Isso são dados estatísticos, né? Que, de fato, está ocorrendo muito. E, diante que estamos aqui nesse programa, eu aproveito para convidar as pessoas para conhecer o espaço. Fui lá pela primeira vez, a convite de Liz, de Andréia, né? De Gó. Gostei, eles tinham um trabalho muito incrível, né? Então, vale muito a pena vocês irem lá, abraçarem a causa. E eu chamo a atenção também, eu faço uma reflexão, que às vezes as pessoas estão acostumadas a aplicar um discurso que não tem preconceito com homossexuais, com lésbicas, com todo esse público. Eu até tenho um amigo gay. Né? E aí, eu tenho vários. Ficam a todo instante falando. E já eu até tenho um amigo hétero. Eu sou tranquila, eu não tenho preconceito, mas na sua família, na minha eu não quero. Então, assim, é muito comum a gente ver esses tipos de discursos, as pessoas... Da porta pra fora eu aceito. Eu aceito. Agora, mas dentro da minha casa... Agora, Jéssica, eu só... Rapidinho, só um parênteses. Não briguem, menina. Não, vou brigar, não. E eu não posso perder meu emprego. Posso organizar aqui. Não, mas foi algo bem rápido. Eu não posso perder meu emprego de âncora. Peraí, agora é a vez de... Deia. Mas rapidinho, é coisa... Uma vez, um casal de homossexuais me disse assim, eu canso de ouvir falando assim que é escolha. Outros me dizem que nasci assim. Outros me dizem que é uma opção. Outros dizem que é orientação. E afinal, é o que mesmo? E afinal, eu pergunto a você, a nós, e é o que mesmo? É uma orientação, a resposta é óbvia. Não, mas muitos não entendem assim. Não, muitos não entendem que é orientação. Né? E julgam que fala, é safadeza. Por exemplo, e dizem ainda que é safadeza. Eu digo, eu não digo como orientação. Eu já não vejo como orientação. Eu também não vejo. Eu não vejo como orientação. E nunca foi, para mim, no meu ponto de vista. Para mim, nunca foi orientação. Deixa eu passar. E ainda entendeu? É polêmico essa situação. Aproveitando para puxar o link, porque muitas pessoas ainda imaginam de forma meio que preconceituosa, né, digamos assim, e é um tabu para muitas pessoas, mas deixando muito bem claro para vocês que estão em casa assistindo, existe indígena sapatão, tá? Existe indígena gay, existe indígena de todo jeito que vocês imaginarem, porque são seres humanos, são pessoas, e todas as pessoas têm o seu direito e livre arbítrio para escolher o que quer seguir, o que quer ser. A gente vê isso, né, Gó? A interseccionalidade torna ainda mais essa população ainda mais vulnerável, né? Às vezes a raça, a etnia e a orientação sexual em um único corpo. E você tocou no assunto, Gó, eu passo aí para você a palavra, no sentido que, quando a gente estava lá no Grupos Humanas, né, se fala muito nesse dia 17 a questão da criminalização da homofobia. E eu, como um abolicionista penal, né, sempre me posiciono que não gosto de políticas criminalizadoras, que elas não trazem efetivamente resultados na vida das pessoas. Verdade. Que é tirar essas pessoas da vulnerabilidade e ainda tratar esse desigual ainda de uma forma mais ainda desigual, ou seja, dar mais instrumentos do que um branco, né? Isso mesmo. Um branco, homem, ou seja, de toda forma. Eu fiquei angustiada em uma reunião que eu participei e que eu ouvi um homossexual me dizer assim, eu tenho medo de ser assassinado. E aí ele disse que um outro colega falou assim, eu já sei que eu vou ser assassinada mesmo. Então, assim, isso me angustiou de tal forma que eu falei, gente, não é só lei. Não é só lei. A gente tem que colocar essas pessoas no mercado de trabalho. A gente tem que reconhecer essas pessoas como legítimas sujeitas de direito. A gente precisa mudar a nossa visão. E é a partir da educação. Aí a gente entra em outro ponto na discussão, lá no Grupo Humanos. Como chegar até crianças, adolescentes, jovens, que se orientam como LGBTQIAP+. Então vamos perguntar logo para a Vivi.
Como você vê, Vivi, com 19 anos, toda essa empatia que deve começar na juventude, na adolescência, na criança, no respeito de berço? Eu ainda vejo com muita dificuldade para a aceitação desses indivíduos na própria sociedade e principalmente na juventude. Eu acho que é difícil você ter uma sala de aula em que um gay ou uma lésbica nunca ouviu a seguinte frase, nunca ouviu a seguinte piada: rapaz, sai pra lá, viado. São palavras que são costumamente agressivas, despejadas, né? E aí eu lembro que na Segunda Guerra Mundial tinha um termo, né, que é o ismo, que era considerado um termo de doença. E o homossexualismo era entrado como doença. E a gente percebe um reflexo na sociedade. E além disso, a gente se pergunta quais meios procurar quando você é reprimido, né? Vamos supor. Aí entra a vitimização primária, vitimização secundária, em que as próprias instituições, os meios institucionais não estão preparados para receber. Por exemplo, quando acontece um caso, por exemplo, de violência, e esse indivíduo que é gay ou lésbica vai na delegacia, ele não recebe o acolhimento devido, pelo contrário, ele é reprimido e às vezes sente vergonha de estar naquele local, ou apenas de dizer que ele é gay ou que é lésbica. Essa piada, sai pra lá, viado, coisas desse tipo, né? Hoje ela tem outras formas. E outras formas que ganhou muito, vamos dizer, popularidade, vamos assim dizer, que eu que estou tentando achar, que disseminou, não vou tirar a palavra popularidade, vou colocar como disseminou entre nós, foi as figurinhas. Aquilo ali é uma metalinguagem, né? Aquilo ali traz uma comunicação preconceituosas, né? Quando você compartilha as famosas figurinhas fazendo aquele humor recreativo, aquele tipo de humor, né? Com a relação à diferença de homossexuais, de mulheres, de gordas, né? A gordofobia, né? Ou seja, de pessoas faltando dentes, banguelas, né? Principalmente da população LGBT, como uma forma sarcástica, que chama de humor, gente. Aquilo humor. Eu vejo como a violência. A diferença. Eu vejo Vânia, como a violência velada. E aqui em Itabuna, Vânia, nós, né, com esse contato com o Grupo Humanos, a quem eu convido, a quem está nos assistindo e a vocês, novamente, a Vânia, principalmente a nossa convidada, a ir lá conhecer, participar. Sim. O Grupo Humanos é um grupo muito organizado, é um grupo sério. Imagino. Entendeu? E eles têm dificuldade, Liz, você bem melhor do que eu sabe, né? Quanto à estatística das pessoas LGBTQIA+, que são violentadas, que são mortas. Por quê? O que é que eles alegam? Que muitas vezes a família esconde, muitas vezes eles mesmos, por uma questão que Vivi trouxe aqui, de não ser tratado com preconceito, dizer não, qual é a sua orientação? Eu sou homem, tem medo de dizer eu sou homossexual, eu sou transexual, eu sou travesti. Então, a gente tem muita subnotificação ainda com relação às violências contra esse público e precisamos mudar isso. Com certeza. Qual é a sua opinião com relação a isso? A minha opinião eu trago para um exemplo, assim, dentro da nossa cidade, dentro de Itabuna, onde eu já perdi vários amigos, foram vítimas assassinadas e que até hoje estão impunes, os assassinados, porque eu fico me questionando o porquê de não descobrir, né, o autor desse crime. Porque ali ficaram celulares com informações, né? Em 2018, eu perdi um grande amigo, professor, dentro de Itabuna, que até hoje está impune esse crime. Tem um outro amigo também radialista, que eu tenho certeza que vocês conhecem, foi assassinado e até hoje também está impune. E tantos outros que foram vítimas, né, dessa violência e estão nesse mesmo caminho. Lamento, porque eu acho que a homofobia começa dentro de casa,
quando uma mãe ou um pai descobre que seu filho acha que o filho e a filha são diferentes, mas que não são diferentes. São eles, com as opções, e devem ser aceitas primeiramente dentro de casa, para que ele não se sinta excluído na sociedade. Vou te contar um caso, Vânia, você me fez fazer voltar a memória aqui. Eu acho que eu tenho que dizer isso aqui em público, sim. Sou delegada de polícia, todo mundo sabe, é público, né? Estou aqui como apresentadora nesse canal de televisão e já fui chamada como delegada de polícia para ir convencer adolescentes que estão namorando a deixar de namorar. Uma vez eu fui. Oh, meu Deus. Falei, vou lá, né? A pessoa me chamou, uma pessoa conhecida. Falei, não, eu vou lá. Deixa que eu... Aí tava o pai de fora, assim. Ele não tem problema se me ver eu falar, não. Aí eu falei, posso entrar lá na casa, então, para falar com o casal, né? Sozinho? Pode. Pensando que eu ia exorcizar o casal de meninas ali, é um casal de lésbica. Eu entrei, tranquei o pai do lado de fora. Meninas, vamos com calma. Dei um conselho de amor, vocês podem continuar namorando, tudo, mas vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos conversar. Desculpa, não entrei lá para separar ninguém, dizer que ia prender ninguém. Jamais faria uma loucura eu creio. Desta na minha vida. Com certeza. Que fique chateado o pai comigo, mas não faria isso de jeito nenhum. Ô, Liz, se me permite, eu gostaria também de compartilhar, aproveitando, né, esse momento aqui de discussão, que existem, né, grupo de jovens indígenas que fazem parte, né, do LGBTQIA+, e esse grupo já obteve diversos enfrentamentos dentro da comunidade mesma, vinda de lideranças, de caciques, no sentido do que o outro de fora ia achar. Então, assim, hoje já se tem uma visibilidade melhor, já conseguiram estar nos espaços de forma melhor, mas há um tempo atrás, isso é luta, né, gente? É por diversas lutas que vai conseguindo adentrar nesses espaços. Mas, assim, eles já tiveram diversos enfrentamentos no sentido de fazer viagem, de fazer representatividade, quando fosse sair para representar a comunidade, porque eles não eram considerados como pessoas dignas de estar sendo representadas, né? Nossa. Mas isso ocorrendo diante do que o externo iria pensar, né? Daquele indígena enquanto naquela condição ali. Um detalhe aqui, rapidinho. Só uma coisa que veio aqui na minha cabeça de um casal também que conversou comigo. Quando ela começou a se relacionar, ela se relacionou primeiro com um homem. Olha bem que história ela me contando. Mas eu vi que não era minha. Depois eu fui e me relacionei com uma mulher. E vi que era o que eu queria, o que eu gostava era uma mulher. Mas isso não anula, assim, a minha história. Por isso que eu digo assim, muitas vezes não é orientação. A pessoa tem uma curiosidade, a mulher ou o homem tem uma curiosidade, vai ter uma relação. E se encontra com outro tipo de relação de que ela se adequa melhor, que ela se sente melhor. Isso é muito normal nas pessoas, entendeu? Mas eu queria e ela se torna hoje homossexual. Só fazer uma correçãozinha, porque assim, orientação não é no sentido externo, é orientação no sentido interno. No sentido sexual ou não, de a pessoa se identificar com determinado gênero. E nós temos mais de 200 gêneros no mundo. Então, o termo correto é orientação, porque não se opta por ser aquilo. Mas quase eu não vejo com opção, não. Eu só estou explicando, porque as pessoas confundem orientação com opção. Então, não é que a pessoa seja orientada àquilo, ela é orientada internamente. Existem crianças que a gente já vê. Crianças com algumas escolhas, crianças que querem usar, ou meninos que querem brincar de boneca. A gente já vê que tem uma orientação interna ali com relação ao gênero, entendeu? Então, eu só queria fazer só esse adendo. Eu vejo como escolha. Né? Você queria falar? Na verdade, o que, pegando a questão, né, da representatividade fora, porque aquela pessoa não pode ir representar uma comunidade ou algo por ser
ter a opção sexual diferente, que eu não acho diferente, eu acho todo mundo igual, né? Porém, o que eu analiso, que o machismo vindo por parte dos homens, quando casam, tem um filho e diz, meu filho é homem, quer ser homem. Mas, e ali quando se descobre, eles vão tentar mudar aquela criança, muitas vezes não é nem por questões de ser pai ou mãe daquela criança, né, com a opção sexual, mas é o externo. Não querer mostrar para a sociedade que ele tem um filho ou uma filha diferente, da que é construída, geralmente a família é construída por mulheres e homens, né? Mas eu acredito que com o decorrer do tempo isso vai se mudar, porque, afinal de contas, esse novo público, esses novos jovens que vinham futuramente ter seus filhos, vai abraçar mais e vai aceitar a opção de cada um realmente e ser feliz. Eu não sei se se eu não fosse hétero, eu não sei se eu teria coragem de dizer que não sou hétero numa sociedade em que todos os dias homossexuais, bissexuais, lésbicas são assassinadas simplesmente por serem de forma muito cruel. Eu queria virar a chave aqui desse programa. Vamos fazer uma rodada. Beto já tá olhando pra nossa cara, né? Deixa eu rodar o programa, mulheres. Vamos lá, eu vou rodar o programa com um termo que foi discutido recentemente quando viralizou, meninas, um vídeo de umas garotas em Bauru, né? Essas meninas estavam falando de uma amiga da sala de aula, de um curso de medicina, e, na verdade, era um vídeo restrito apenas a amigas, mas no Close Friends, né? Que é como é que chama? Hablando com Vivi, como é que chama o nome? Close Friends, que é uma opção que você tem no Instagram em selecionar só quem é melhores amigos, família, só que quem quer que você veja seus stories. É como se fosse algo restrito. Pronto, mas vazou. O vídeo das meninas vazou e isso já tem alguns meses aí, poucos meses, mas viralizou nas redes sociais a questão das meninas falando que a colega tinha 40 anos e por que ela estava ali? Porque ela já é uma idosa, deveria estar aposentada. Gente, eu já disse a minha idade aqui que vocês perguntaram, né? Mas eu adoro falar que eu tenho 49 anos. A gente está falando do que se chama etarismo, que é também conhecido pelo idioma português como idadismo, ou seja, ageísmo. Olha que tom no nome. E é o nome que se dá para práticas discriminatórias realizadas contra uma pessoa com base em sua idade. Meninas, eu vou te dizer uma coisa. Vou começar com você aqui, Andréia. Ai, meu Deus, olha. Não, peraí. Eu tenho quase... Não, eu tenho que dizer. Eu tenho quase 50 anos. Eu tô no mesmo rol aqui de Liz. Aí ela tem que dizer, vou começar por Andréia, né? Lógico, aqui aí eu tenho que dizer. Sabe por quê, Déia? É porque eu tô com 40 anos e tô na minha melhor fase. Também. Eu fiquei refletindo em cima da palavra dessas mulheres, Vânia, porque elas disseram isso, acho que as meninas devem ter por volta de 20 anos. Elas vão aposentar muito cedo. Com 40 anos, né? 40 anos elas não estão mais estudando, não estão mais trabalhando, elas não estão mais na flor da idade. Parece porque 40 anos, gente. É fácil assim. Eu com 40 anos, eu na casa dos 40, que eu ainda estou quase nos 50, né? Mas eu vou dizer, só no quase. Eu estou na idade desde da os loba. 45, porque eu acho que eu estou quase 50. Mas deixa eu falar. Eu tô na minha melhor fase. Eu também. Olha, eu me visto melhor. Tá. Eu gosto, a minha vaidade é melhor. Tudo em mim é melhor. Por exemplo, a minha independência foi melhor aos 40, a maturidade, tudo pra mim foi melhor. E não tem nada errado nisso. Agora, é bem verdade, Liz, que no mercado de trabalho, nós mulheres com essa idade, é mais difícil. Eu tava conversando isso com Vânia, né, quando a gente veio pra cá. E conversando e falando sobre isso, que é muito mais difícil a gente se colocar no mercado de trabalho porque há uma discriminação
por conta da nossa idade. Por exemplo, as meninas jovens aqui, ó, eu digo igual também, são mais jovens, sabe que isso, que não saiu dos 25, né? Mas a gente sabe que isso tem uma dificuldade e é uma discriminação. E isso, para mim, me preocupa, porque não dão oportunidades para nós mulheres com essa idade, muitas vezes. Eu acho que não é só o mercado de trabalho que olha com a mulher de 40 ou de 50, são várias práticas, né? Ogó, eu acho que eu passo a palavra para você, porque Beto já tá ali com a mãozinha dele. Depois da gente, né, que é mais velha, passa para ela. E passa pra eu sou mais velha do que as meninas. Enfim, a mulher parece que ela tem idade para tudo, né? E parece que chegando 40 anos, querem chamar a gente de coroa, né? Olha vocês, segura. Olha a coroa. Então, assim, eu acho que tem até música da coroa, né? Tem até música, gente, com esse nome, coroa. Me poupe, viu, gente? Vi, você tá com 19 anos, você tá com pressa? Ai, gente, não, infelizmente. Ou felizmente, né? Ainda não. Mas, assim, teve um caso que até repercutiu de Luana Piovani. Ela tem 46 anos, né? E aí, em uma entrevista, ela relata que ela tá na menopausa, né? Nessa idade. E ela fala sobre a dificuldade, né? De lidar. E ela recentemente fez uma postagem no Instagram, toda bela, maravilhosa. E recebeu um seguinte comentário. Está parecendo uma tia. Aí ela falou assim, parou. Gente, aí ela retrucou, né? Mas assim, é facilmente perceptível. As mulheres hoje em dia de 40, 50 anos, às vezes têm medo de postar uma foto de biquíni. Tem medo porque tem a roupa adequada para as mulheres de 40, 50 anos. Tem como se comportar, a fala. Gente, dá uma olhada se a minha roupa é para uma mulher de 40 anos. Linda! Com certeza. Paquita, nossa Paquita, a mulher, seja lá em que idade estiver, ela veste a roupa que ela quer, ela faz o que ela quiser da vida dela, com o corpo dela, porque ela é dona de si mesma. Sim, e exatamente ela fala sobre essas marcas, né, que chegam, as marcas de expressões, e também os cabelos grisalhos, em que ela fala que maquiagem é uma forma de embelezar. E que todas nós, independente da idade, estamos sujeitos a passar por esse processo. Só não fico cabelo branco, eu pinto meu cabelo. Inclusive, essa questão do cabelo branco é um cerceamento do direito a envelhecer, gente. Porque é um direito nosso envelhecer, né? Embora a gente não queira, mas faz parte da vida. Mas a gente não quer envelhecer justamente por conta desses preconceitos, por conta dessas caixinhas que colocam a gente. E deixa eu falar. Mas existe uma outra coisa, rapidinho, Vivi, só para eu não perder esse raciocínio. O preconceito que as pessoas idosas sofrem nos transportes públicos, nos atendimentos públicos, entendeu? Porque são velhos. Esse velho quer fazer o que na rua? Como se não tivesse utilidade, entendeu? Nós temos mais 2 minutinhos aqui do programa. Vi pediu para falar ali e depois eu vou passar para a Vânia, que eu quero ela fechar o programa para saber como ela vive essa melhor fase, que é a fase que a gente está independente financeiramente, é a fase que a gente faz, que a gente já atingiu nossa experiência intelectual. Meu filho, não vem não, porque eu tô dando um caldo. Diga, Bia. Tem uma música que envelhecer é uma arte, de Adoniran Barbosa, em que ele fala exatamente sobre esse processo, que é comum, né? E que a gente tem que aceitar de qualquer forma. E aí, só abrindo uma deixa, que é em relação ao Super Bowl de 2020, que foi um futebol americano de Nova York, em que cantaram Demi Lovato e no intervalo cantou Jennifer Lopez e Shakira. E são 2 mulheres que têm mais de 40 anos e que têm uma grande representatividade, principalmente na área artística. Então, assim, mulher de 40 e 50 anos tem que estar, assim, em espaços de trabalho, tem que estar, assim, em espaços artísticos, na cultura. E, assim, a gente recentemente perdeu, né? Apresentando o programa. Na política. A gente perdeu uma importante artista, né? Na nossa cultura, que foi Rita Lee. Um beijo pra ela. Joelma, bem eu, ó, joga os cabelos. Vânia, você... Me perdoe, deixa eu fazer um parêntese. Vamos fazer um programa só falando disso, porque eu acho que quem tá em casa tem muito interesse em se aprofundar.
E só para passar a palavra para nossa querida convidada, eu nem gosto de falar desse termo velho, sabe? Porque velho é a minha roupa que fica, é o sofá. Nós amadurecemos, né? E quanto mais amadurecemos, ficando melhor ainda. Mais lindas. Mais linda, mais maravilhosa. Nem entrem no meu Instagram, porque senão vocês vão ficar horrorizados. Eu já faço foto até sexo já. Adoro. Vamos lá, Vânia, e você, meu amor, como tá lidando com isso tudo? Porque é muito bom, eu acredito. Me amando sempre. E tiro foto todos os momentos e dizendo Também. sempre me amando. Eu tô na melhor idade, como diz a idade da loba. Eu tô quando chega Maridão, hein? engraçado. Ó o recado aí, viu, Maridão? Que eu agradeço nesse momento não ter tido colegas como essas meninas, porque eu fui para a faculdade em 2018 com 52 anos para fazer pedagogia. Muito bom, parabéns. E tive uma gama de colegas que me amavam, me achavam o máximo. Que não ama a Vânia, 52 gente. anos. Que não ama a Vânia. 52 anos você Com 52 anos. Então, eu não tive a mesma sorte que essa moça, né? Com essas colegas, com essa homofobia, né? De dizer que o que é que uma mulher de 40 anos está fazendo em uma sala de faculdade, sendo que eu, com 52 anos, estava ali, elas me agradecendo, a experiência, às vezes, que eu passava. As trocas. Né? As trocas que nós fazíamos e, assim, me sentindo maravilhosa. E pontuando algo assim, um dia meu esposo, ele falou o seguinte, vamos a um local, mas você veja a roupa que você vai vestir. Ele falou comigo. Então, eu deduzi que ele estava vendo as roupas que eu gosto de vestir final de semana. Como menina, short, camiseta, porque eu me amo e me adoro e gosto de me vestir assim. Aí, quando ele falou isso, eu digo, por que você está falando isso? Me despertou algo. Eu disse, não, eu vou continuar me vestindo do jeito que eu me visto. Porque, afinal de contas, eu quero me sentir bem. Eu quero estar bem, não fazendo o outro bem. O outro, eu só sei respeito. Eu respeito as pessoas. Mas enquanto o meu vestir, o meu jeito de falar, o meu jeito de andar, tudo aquilo que eu faço nessa idade, que eu não engano a ninguém, com 59 anos, né? Eu quero fazer. Estou na melhor idade, estou na melhor fase da vida. Trabalho ali no Abrigo São Francisco de Assis. Acho meus coroas, meus idosos lindíssimos, cada um mais lindo que o outro. E isso tem nos dado prazer, porque a idade, ela não demonstra que é velhice. A idade demonstra a experiência de vida que possamos fazer as trocas. E muito, assim, quero parabenizar todas as escolas que tiram um dia para levar seus alunos até ali ao abrigo, para ter essa convivência e essa dinâmica com os idosos, para que eles vejam que o hoje é o amanhã. Olha, nosso tempo acabou, infelizmente, porque eu tenho certeza que esse tema de etarismo a gente ia discutir aqui, fazer várias rodadas de reflexões muito boas. Mas muito obrigada, Vânia, por você ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Em nome da TVI Muito obrigado. News, né, a gente agradece aqui. E eu vou deixando meu abraço e dizendo, vamos amar. Amar todas as formas, né? Amar todos. Eu tenho uma indicação de leitura, gente. Um minutinho, olha só. Leandro Carnal, Todos contra Todos. Não é nenhum livro para falar, fala sobre o ódio nosso de cada dia, mas não é nenhum livro, nenhuma literatura para poder levar ninguém a odiar a ninguém, mas para refletir sobre por que nós brigamos no trânsito, por que nós somos misóginos, por que nós somos homofóbicos, por que nós somos preconceituosos. Então, tá aí minha indicação de hoje, relacionado com todo Leandro Carnal, Todos contra Todos. Muito boa indicação, Leandro Vânia, Carnal, obrigada, viu, por ter vindo. Eu que agradeço a você. Beijo, beijo. Beijo. Tchau, tchau. Deixem o like de vocês. Tchau, tchau.